A vida de Cristo. Vamos falar hoje sobre a manifestação do Criador através da ciência. Para entendermos isso, vamos para a nossa lousa. Essa demonstração, aqui nesse círculo, é para representar o Criador como um todo, para nós entendermos. Ele, sendo o todo, não poderia doar a ninguém, porque tudo era ele. Então, em algum momento ele desejou doar, e então ele criou dentro dele esse espaço que chamamos de finito, para demonstrar nesse desenho. Esse espaço que se chamou aqui de finito, dentro do infinito, foi como se o Criador estivesse aberto um espaço dentro dele e criou, então, o finito. Esse finito é chamado o mundo de Adam Kadmon. Então, Adam Kadmon é um espaço dentro do infinito. Esse espaço dentro do infinito começou a receber do Criador. E recebeu tanto que chegou um momento que ele descobriu que doar é melhor que receber, porque ele via o Criador doando. Então ele quis doar também, mas o Criador não pode receber, porque ele é dono de tudo. Esse espaço que estava ali dentro, esse Adam Kadmon, esse mundo, era o próprio Criador. Então esse Adam Kadmon, que a ciência chama de espaço-tempo, que é esse espaço-tempo nosso, acabou se explodindo. Nesse momento aqui, a Kabbalah chama de Tzimtzum e a ciência chama de Big Bang. Então surgiu as manifestações do Criador já quebradas. Aqui nós temos as 72 manifestações do Criador, Elohim, e a partir de então as coisas materiais foram surgindo. Surgiu primeiro as energias cósmicas, criando no espaço-tempo os universos, os planetas, galáxias, e chegou-se até o nosso tempo. Então, de tempos em tempos, uma humanidade está nesse espaço-tempo. Para que ela veio? Ela veio para fazer aquilo que ela desejou quando estava dentro do infinito, que ainda está, é esse espaço-tempo que está aqui, que desejou doar. Mas nós vamos falar hoje da manifestação de Jesus. Então, essa humanidade que se quebrou precisava cumprir o seu projeto, que era doar, porque lá ele desejou doar. E a humanidade não estava cumprindo isso. Então, novamente, a manifestação do Criador, a maior manifestação dele que esteve até aqui, porque ele juntou tudo e veio na forma de quem? De Jesus. Essa manifestação era uma manifestação aberta, tinha aqui aberturas. Jesus era um ser de luz aberto. Então ele veio para ensinar a humanidade a se interiorizar, a olhar para dentro de si e se encontrar. Mas essa humanidade o bloqueou novamente. E nós vamos ver já. Mas ainda estamos falando desse Jesus que veio no original para ensinar essa humanidade. Ele sendo aberto, ele recebia a todos. E não fazia classificação de ninguém. Então esse desenho aqui está representando toda a humanidade e ele está interiorizando. Esse quadrado aqui significa então o programa sofisticado que estava instalado naquele homem, Jesus,
esse programa sofisticado que estava instalado estava ensinando a humanidade a retornar para o lugar dela, que é esse espaço aqui do Criador. E esse programa tinha princípios intelectuais evoluídos que era capaz de fazer a humanidade evoluir. Se até aqui a humanidade estava evoluindo, estava descendo, simbolicamente para a gente entender, agora, com esse programa que veio ao mundo, era possível novamente a humanidade subir, porque ele veio com uma mente sofisticada que perturbava os líderes religiosos. Então, assim como ele poderia evoluir a quem o desse ouvido aos seus ensinos, ele também perturbava a ponto de pessoas que se diziam do bem fazer barbaridades como a assassinar esse corpo avatar onde estava a maior manifestação do Criador, que veio para trazer luz a esse povo e aos líderes religiosos da época. Mas então o povo colocou aqui uma barreira e novamente a população continuou nesse estado evoluído. Quando isso aconteceu, os líderes religiosos, quando ele chegou e começou a anunciar, os líderes religiosos, eles ficaram perturbados porque eles desejavam o ter, ser e poder. E o povo não conseguia entender essa mente brilhante, que era a mente de Jesus. Eles não conseguiam fazer uma pesquisa intelectual e perceber a luz. Quando eles seguiam Jesus, eles estavam a fim de agradar os seus próprios sentidos. Ou queriam milagres, queriam pão com peixe e assim por diante. Eles não conseguiram entender quem era esse homem que andou neste planeta para fazer essa humanidade entender. Ele acolheu a todos, entender que é preciso o retorno. Dessa maneira, o povo acabou entrando na mente dos líderes religiosos e mataram aquele homem. E essa população, ela continua com a mesma visão. O Criador, então, como ele se manifesta para todos os seus povos da maneira que ele deseja, ele usou outro meio. Hoje ele está usando a ciência para poder se fazer conhecido. Quando chega então a revolução industrial, tecnológica, quando a ciência começa a crescer, ela traz para a humanidade um sonho. Líderes religiosos começaram a satanizar a ciência, satanizar o progresso, dizendo que a ciência é uma loucura. Eles menos entendiam que a ciência era uma revelação do Criador, onde ele estava querendo se manifestar ao povo como ele é na fonte. Então, a ciência, ela é uma revelação do Criador como ele é na fonte. Se formos pegar a tecnologia, nós vamos entender como o Criador se manifesta através da ciência. Então os líderes religiosos, eles satanizavam e o povo ficou pensando no progresso. A massa começou a imaginar, colocar em sua mente um sonho onde haveria prosperidade biológica, psicológica, social, aumento da solidariedade,
humanismo, riqueza material, que a miséria seria extinta, que teria um aumento na qualidade de vida. Então o povo não conseguiu entender que a ciência veio revelar o Criador. Eles ficaram olhando o exterior e não interiorizaram novamente. Assim como quando Cristo veio ensinar que as pessoas têm que olhar para dentro de si, se encontrar, se encontrando, está encontrando o Criador, a ciência também veio com esse objetivo e esse povo não conseguiram entender até hoje. Então, aqui está a ciência, o povo com um sonho externo, mas dentro das revelações do Criador, existem pessoas que ainda estão lutando, já quase sufocadas, para poder mostrar que a ciência revela o Criador. Se nós formos olhar hoje, a física quântica, a ciência cabalá e outras, a tecnologia em si, ela está revelando o Criador. Então tem pensadores, tem os cientistas, poetas e muitos outros que estão aí lutando para mostrar que o Criador, ele está aí se revelando. Mas o povo ainda desconfia, ainda se sataniza. Por quê? Porque quando esse povo está trabalhando com a ciência, ele ainda é um povo que sente vergonha, um povo tímido de revelar que a ciência está revelando o Criador. Então eles ainda ocultam, eles não têm coragem de dizer isso, que a ciência não é algo satânico, como os líderes religiosos muitas vezes dizem, que a ciência é loucura para Deus. A ciência, ela está tentando revelar o Criador. Então esse povo está satanizando até mesmo alguns que estão aí lutando para revelar o Criador. Em troca disso, o que acontece? A população, ela não está revelando o Criador, assim como a população e líderes religiosos não estão usando a ciência para revelar o Criador, por causa dessa timidez, dessa vergonha, e também porque muitas vezes eles pensam que vão perder o ter, ser e poder. Então, eles estão presos nessa gaiola, esse mundo chamado ego, dentro deles, e eles não conseguem abrir as portas como Jesus era aberto para receber. Jesus, ele estava aberto, ensinando que havia motivo para essa população toda, essa humanidade toda, entender que todos são um, mas isso tem que ser interiorizar-se, tem que olhar para dentro de si e encontrar-se ali dentro. Desmaterializar, deixar esse ego ser sufocado. Mas a população que ainda não consegue entender a Cristo, eles ainda vê apenas o ter, ser e poder. Então eles são muitas vezes pessoas frustradas, perdidas, sem uma meta, sem olhar para alguma coisa, para o norte, vive andando em círculos. E dentro desse programa tão ruim, perante o programa sofisticado que é Cristo, esse ego, ele está deixando as pessoas com ansiedades, sem prazer de viver, vindo através disso irritabilidade, angústia, ou seja, uma população adoecida. Por quê? Porque não consegue ver que o Criador está de todas as formas tentando se fazer conhecido. Cristo veio, mostrou para essa humanidade que é preciso ser aberto, é preciso ser receptivo,
entender que quando todos seguir o mesmo caminho, vão se tornar um, e esse um vai retornar ao espaço onde ele foi criado. Hoje nós estamos assim, divididos, mas é preciso entendermos que nós somos um só. Quando a humanidade entender isto, aí ele vai estar em estado de Mashiach, porque é isso aqui, ó. Jesus Cristo veio e ensinou que ele estava aí recebendo todos, para todos se tornar um. E ele disse: venha ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai. A vida de Cristo. Em breve, mais um vídeo dessa série.